aqui com muita honra, acho que é a primeira vez, né, Deolindo Moura, vereador Deolindo Moura do PT, que está aqui conosco. Agradeço o convite, viu, Cíntia? A gente é que agradece. E a toda a audiência aqui do programa da Boa, da TV Meio. Isso, muito bem, meu querido. Vai começar agora, na próxima semana, uma nova legislatura. O senhor estará na vice-presidência, ao lado do vereador Enzo Samuel. E eu até lembrei aqui, Deolindo, dias atrás, aqui, uma coincidência do fato de você e o Enzo Samuel estarem na Câmara, na presidência e na vice, já que vocês, há muitos anos atrás, lá em 2013, enquanto estudantes, vocês juntos também combatiam naquela época o sistema, brigando contra o preço da passagem de ônibus. Eu até aproveito para perguntar para você, já que estamos agora num processo de reajuste da tarifa de ônibus. Ontem eu li a informação de que durante uma primeira conversa, e aí, gente, não precisa de pânico, tá? Quando diz, o TCE diz que a passagem tem que custar, gente, o Tribunal de Contas trabalha com estudos de planilhas. Então, como há muitos anos não há um reajuste no preço da tarifa de ônibus, e eu não estou defendendo que seja reajustado, até porque eu acho esse valor exorbitante, não faz o menor sentido. Mas, segundo a planilha calculada pelo tribunal, o preço da passagem seria R$ 9,37. Imagina, hein? R$ 9,37. Pegar 2 ônibus por dia, quase R$ 20. Não faz o menor sentido. É claro que esse não será o valor aplicado. Mas eu quero saber se os senhores vereadores vão acompanhar isso de perto. Não, sem dúvida nenhuma. Agora como vereadores, não mais como manifestantes. Sem dúvida nenhuma. A gente vem sempre acompanhando, e vale lembrar, viu, Cíntia, que desde aquela época até hoje, o estudante, ele paga 1/3 da passagem. Eu acho que hoje, inclusive, menos de 1/3 da passagem. Mas o fato é que nós temos hoje um grande desafio, que é, primeiro, fazer o transporte público coletivo de Teresina funcionar. Ontem, inclusive, eu fiquei muito feliz porque conversei com 2 pessoas e elas disseram que tinha mais ônibus na rua. Eu disse, isso aí é a perspectiva já do CETUT, né, de ter esse reajuste. E o que nós sabemos é que a prefeitura subsidia, né, a metade do valor da passagem do trabalhador, da dona de casa, das pessoas que utilizam o transporte coletivo. E esse subsídio, ele logicamente deve se manter, assim como faz todas as outras cidades, né, do país. Eu acredito, inclusive, Cíntia, que aquela proposta que era colocada pelo Fábio durante a campanha, ela é uma proposta importante. A questão da gratuidade da passagem, que não seja no primeiro momento para todas e todos, mas que seja para específicos, né, na sociedade. Ou seja, um exemplo, trabalhadores que estão com seguro-desemprego, ou seja, desempregado, pessoas que estudam no centro da cidade, na Universidade Estadual, na Universidade Federal do Piauí, ou seja, a gratuidade da passagem para estudantes das escolas e das instituições públicas. Eu acredito de verdade que isso é possível dentro de um planejamento e dentro de um estudo que seja feito para garantir essa viabilidade, seja com subsídio total da Prefeitura Municipal de Teresina ou também do Governo do Estado, através, inclusive, dos impostos que são cobrados, né, através do Governo do Estado. Bom, muito bem, vamos acompanhar, claro, né, porque esse é um assunto que eu acho que vai mobilizar muito e vai fazer com que a prefeitura precise trabalhar muito, a sociedade civil também precisa participar dessas discussões. Com certeza. Vereador, o senhor está digamos assim, também no olho do furacão, já até usei essa expressão hoje aqui para me referir lá aos Estados Unidos. Bom, é o seguinte, ontem no programa Ciência Política, numa entrevista concedida à nossa querida colega Marta Santos, o senhor falou sobre as reivindicações dos vereadores em relação à prefeitura, né? E aí houve muita repercussão, vários políticos mandaram mensagens, tanto para mim quanto para a Kátia, para o Alessio, que estavam lá no programa, questionando essa posição do senhor. E o Cícero Magalhães também questionou. Bom, primeiro eu queria
colocar esse vídeo, tá? Claro. Pra gente conferir. Vamos lá. Com todo respeito ao ex-deputado, presidente do meu partido, Cícero Magalhães, ao Partido dos Trabalhadores, mas ele não vai indicar ninguém não, vai indicar somos nós. Ó, Cíntia, primeiro dizer que eu tenho muita responsabilidade com aquilo que falo. Claro. Então, deixar muito claro isso. Deixar muito claro, como eu falei, com todo respeito ao presidente do partido, Cícero Magalhães, ao Partido dos Trabalhadores, eu estou eleito como vereador de Teresina. Foi garantido uma indicação de uma UBS, né, porque assim que é colocado, né, a questão das indicações, né, eu logicamente sugeri um nome, assim como outros 29 vereadores na Câmara Municipal. E deixei muito claro, inclusive, porque você não passou aqui, mas eu falei, quem não tiver alguém para indicar, eu indico. Eu costumo ser muito sincerão com aquilo que eu acho que é de responsabilidade do vereador. Eu sou vereador de Teresina, certo? Fui eleito para ajudar na governança de Teresina. Se a Cíntia Lages me pedisse aqui alguém que me indicasse alguém para ajudá-la aqui no programa Notícia da Boa, que eu escuto toda manhã quando saio de casa na rádio, no carro, eu com certeza indicaria o nome. Assim também o fizemos, sem nenhum compromisso, até porque deixando muito claro, né? O prefeito não nos pediu nenhum compromisso nessas indicações. Muito pelo contrário, todas as conversas que tive até aqui com o prefeito Silvio Mendes, e não foram poucas, lhe digo isso, né? E diga-se de passagem, foram conversas muito prazerosas, né? Tem uma conversa boa, eu sempre fui amigo do prefeito Silvio, né? Nós nunca tratamos de cargo, de indicação, nunca tratamos nada sobre isso, muito pelo contrário, eu sempre coloquei problemas na cidade. Agora mesmo, na sexta-feira, eu estive lá na prefeitura, a convite do prefeito, através do líder do prefeito ali, o vereador Bruno Vilarinho. Essa é a minha tarefa. Isso deu uma repercussão, porque diz assim, ó, vereador do PT está lá junto com o prefeito, papapá, não sei o que. Então, ó, o primeiro que esteve junto com o prefeito após a eleição, né, fora os seus correligionários que estiveram ali, né, confraternizando com ele, foi o nosso governador Rafael Fonteles. O Rafael vai ser condenado porque falou em ajudar a Teresina através da Prefeitura Municipal. Após isso, o prefeito esteve em Brasília com o deputado Chico Costa. Esteve em Brasília com o ministro Wellington Dias. Eles serão condenados? Eu vejo, Cíntia, um radicalismo muito grande por parte de alguns, que eu acho que deveria ver as coisas com naturalidade. Eu fui eleito para ser vereador de Teresina, para ajudar a gestão. Se você perguntar a qualquer cidadão, em cada uma das reuniões, nos 4 cantos dessa cidade, se nós estivemos junto com o Fábio Novo na campanha, com certeza eles dirão que estão. O Fábio reconhece isso, inclusive, né? Mas se você perguntar a eles o que eu falava sobre a questão de ajudar a cidade, eu sempre deixei muito claro que com o Fábio, logicamente, seria mais fácil, mas independente de qualquer coisa, como vereador, a nossa tarefa é ajudar a cidade. E nós estamos falando da indicação de um espaço de saúde que fica num determinado bairro onde a gente tem uma capilaridade, inclusive eleitoral. E, logicamente, que eu indiquei o nome com muita naturalidade, como indicarei outros que vierem, caso seja a mim sugerido. Deixando muito claro, né, isso não tem a ver com a minha posição política, né, na disputa eleitoral. Eu acho que é hora de desarmar os palanques, é hora de entender que o mais importante é a gente cuidar da cidade. Fazer oposição por oposição não vai resolver os problemas do lugar que todos nós escolhemos para criar os nossos filhos. E aqui eu deixo muito claro a minha posição de neutralidade, de independência e de responsabilidade com essa cidade que todos nós amamos.
Entendi. Eu acho Independente da coloração partidária, vale lembrar. Sim. Agora, não foi cedo demais, vereador, para, por exemplo, uma cobrança pública de que cada vereador teria que ter uma UBS? Não, assim, como eu falei, né, eu sugeri um nome. Quem faz a nomeação, logicamente, é um prefeito, né? Como eu falei, eu não vou me deixar intimidar no mandato que eu fui eleito pela cidade de Teresina por conta, né, de críticas sem fundamento. Da nossa parte aqui, muita lealdade com o debate. Eu acho, Cíntia, que assim, tem muita gente buscando debater, né, de forma muito rasa os problemas da cidade. E eu acho que nós temos que começar, de fato, a resolver. Deixando muito claro que, independente da minha posição política ali na Câmara Municipal de Teresina, né, todos os vereadores, não é só eu não, todos os vereadores têm responsabilidade com a cidade e assim também com a gestão, né? Nós tivemos agora há pouco uma gestão que foi muito ruim para a cidade. Né? A cidade mudou o prefeito. Foi o nosso? Infelizmente não. Eu queria que tivesse sido o Fábio. Lutei para que isso acontecesse. Mas a cidade escolheu um prefeito. Esse prefeito é o prefeito Silvio Mendes. Uhum. E nós temos o dever de, na Câmara Municipal, ajudar a gestão. Ou nós não devemos ter compromisso com a cidade? Não, claro. Eu acho que o que chocou, vereador, assim, pelo que eu percebi, foi o fato de que pareceu, assim, me desculpe a palavra, né, claro, vai pesar bem na tinta, pareceu assim bem venal que um vereador viesse a público, pareceu para as pessoas, para dizer o seguinte: olha, cada um de nós vai indicar uma UBS. Sabe por quê? Porque há uma crise na saúde em Teresina muito grave. Isso Exato. Foi dito pelo próprio prefeito, uma série de alertas, né? Tem um rombo nas contas públicas, isso tudo está sendo muito questionado. E aí, de repente, alguém do Partido dos Trabalhadores, né, que é oposição ao atual prefeito, diz assim: olha, cada um vai indicar um UBS. Lá está cheio de funcionários que estão denunciando perseguição, que estão com medo. Também recebi essas mensagens ontem, gente dando conta. Eu acho que isso chocou, porque o PT ou qualquer outro partido, oposição é algo normal, é da democracia. Então, você pode estar na situação ou não. E os senhores são oposição nesse momento, ou pelo menos não são... não foram eleitos juntamente com o atual prefeito da base, mas vocês são ligados, por exemplo, ao governo, Rafael Fonteles. E aí ficou parecendo o seguinte: olha, como é que o PT vai se comportar? Vai ficar 4 anos com o Silvio, depois daqui a 4 anos vai fazer que nem fez com o doutor Pessoa? Eu acho que isso é que está criando aí uma rota de colisão entre algumas correntes do partido. Nem todo mundo concorda, o senhor sabe disso, claro, né? Claro, nem todo mundo concorda com esse tipo de posição do senhor e do vereador Dudu. Tá, deixar muito claro, eu pergunto: quem dos vereadores da Câmara Municipal não indicou uma dessas funções? Você falou muito bem. Teresina passa por um problema na área da saúde, né? Uma herança deixada, inclusive, pela gestão que se passou. E por outra gestão também que se passaram. Então, vamos lá. Nós devemos sugerir, nos pedido a indicação de um nome. Eu indiquei, inclusive, um nome de alguém que já foi diretora de uma UBS, né, em outra gestão. Então, assim, você acha que eu indicaria alguém que não fosse ajudar na solução desse problema? Primeiro. Segundo, inclusive eu ouvi aqui a entrevista do vereador Dudu. Você acha que eu deixaria de fazer a crítica, né? Assim como fizemos na gestão do doutor Pessoa, sim, a Prefeitura Municipal naquilo que não corresponde ao interesse da população, mas também observando a situação da gestão da Prefeitura Municipal de Teresina por conta de uma UBS? Acho que não. Nem eu e nem
um dos 29 vereadores que foram eleitos, eu tenho certeza que não tem esse pensamento. Cíntia, eu costumo colocar o seguinte, eu quero poder contribuir. Se você pegar todas as minhas entrevistas, tudo que eu tenho falado até aqui sempre foi nesse sentido. Contribuir com a cidade que eu escolhi para criar os meus filhos. Eu tenho 4 filhos, sou filho de Teresina, meus filhos são filhos de Teresina e ninguém vai embora daqui. Então, é essa cidade que nós temos que fazer com que seja uma cidade melhor. Eu acho que, independente da coloração partidária, da querela política que muitas vezes alguns levam como um padrão de vida, na minha opinião, contribuir com essa cidade é o mais importante, é o legado que nós vamos deixar, não só para a política, mas para a resolutividade de fato da vida das pessoas. É isso que eu quero fazer, independente da gestão. E digo para você, assim como para todos, é porque eu sou sincero de verdade. Aquilo que eu falei, todos os vereadores indicaram. Se alguém se calou, não foi o vereador Deolindo, porque eu nunca vou ficar calado quando eu tenho uma opinião. Se eu não tiver uma opinião, eu não vou falar. Mas se tiver opinião, eu vou falar. Porque o que eu acho que é normal é que quem queira contribuir possa participar. Se me foi dado, né, a liberdade, se me foi dado o privilégio, posso colocar assim, de estar participando como vereador na Câmara Municipal de Teresina, participando junto à gestão na indicação de uma UBS que seja, eu estarei fazendo a minha parte. E eu vejo por esse lado. Se as pessoas querem ver pelo lado político, pela política, aí paciência, eu não posso também, né, colocar aquilo que está na cabeça das pessoas. Não tem como dissociar, não. O senhor é político, o vereador é político, não tem como dizer assim que não é uma posição política. Mas você acredita que eu sou um cidadão nascido e criado em Teresina, que tem seus filhos nascidos e criados em Teresina e que quero o melhor para a minha cidade? Sim, então nós comungamos com algo em comum. E assim, como que o senhor vai defender essa posição dentro do PT? Porque você sabe que tem muita gente contrária. De forma muito natural, muito tranquila. Muito tranquila. O PT, quando eu me filiei... Porque o PT não consegue mais ser oposição, como foi antes. O PT foi oposição. O PT nasceu assim. Quantas derrotas o presidente Lula teve? Tá. E nem por isso os deputados que eram eleitos, o Partido dos Trabalhadores, eles se aliavam ou iam para a TV exigir cargos. Cíntia, eu não fujo do debate, você sabe disso. Não. E assim como fiz sempre, vou fazer aqui com você. Deixa eu lhe dizer, vamos lá. Você perguntou como eu vou defender isso dentro do PT e afirmou uma coisa que é verdade. O presidente Lula, e eu sou do Partido dos Trabalhadores, e discuto dentro do Partido dos Trabalhadores desde os meus 19 anos de idade. Ou seja, antes de conhecer a minha esposa, eu já era afiliado, foi meu primeiro e único partido na vida. Na vida. Eu vou defender de forma muito tranquila. Você quer ver uma coisa? Um exemplo. Nós temos hoje maioria no governo do presidente Lula, que você citou aqui até como exemplo. Se você citasse o Rafael, nós debateríamos sobre o Rafael. Não fujo do debate. Isso, tá. Vamos lá. Nós temos maioria no Congresso Nacional. Que sabia ser oposição. Tá. E agora parece que não sabe mais. Vamos lá. Nós temos maioria no Congresso Nacional? Não. Não. Mas me diga uma coisa. O Lula precisou fazer composição para governar com outros partidos, inclusive partidos que não estiveram com ele durante a eleição? Houve alguma reclamação por parte de algum dirigente do nosso partido quanto a essa situação? Não, muito pelo contrário. Nós queremos reconstruir o Brasil com todos os partidos que queiram participar dessa reconstrução.
esse é o lema maior do presidente Lula. É o lema do governador Wellington Dias. É o lema do ex-governador Wellington Dias. É o lema do governador Rafael Fonteles. Esse é o lema do Partido dos Trabalhadores. Então quer dizer que isso serve quando a gente é situação. Mas quando é oposição, não. Nós não devemos ajudar. Nós devemos fazer a oposição, mesmo que o governo esteja, diga-se de passagem, há 2 semanas, 3 semanas de gestão, como é o caso da cidade de Teresina. Cíntia, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu fui conversar, inclusive eu estou aqui respaldado, porque eu fui conversar com o nosso governador, Rafael Fonteles, num diálogo com outros vereadores que nós tivemos ali, né, no final do ano passado. A primeira coisa que o governador Rafael falou, sendo bem direto, foi: procure o prefeito Silvio Mendes. Ajudem na gestão do prefeito Silvio Mendes. Então, deixa eu lhe dizer, eu não vou, de maneira nenhuma, fazer oposição por oposição, fazer deslealdade com aquilo que de fato eu acredito, que nós podemos sim contribuir com a cidade. Uhum. Se seja com a indicação de uma UBS, seja na Câmara Municipal de Teresina, tendo a minha visão independente. Eu sempre conversei, como eu falei aqui, por várias vezes, com o prefeito Silvio Mendes. O prefeito Silvio Mendes nunca me chamou para que eu estivesse falando isso aqui, para que eu fosse dar a base do prefeito Silvio Mendes. Muito pelo contrário. Mas eu coloco aqui e sempre me coloquei à disposição, assim como ele também sempre se colocou à disposição de estar nos ouvindo nos problemas que tem na cidade. Você se considera da base do prefeito? Não. Você se considera da oposição? Também não. Farei o meu mandato de forma muito independente, de forma muito transparente, falando a verdade, sendo sincero, com a população que nos colocou ali na Câmara Municipal, como sempre fiz, e acima de tudo, com toda a cidade que eu escolhi para criar os meus filhos. Assim, da minha parte, não vai haver hipocrisia e muita sinceridade com esse e com todos os debates que a gente possa contribuir aqui na cidade. Seja dentro do Partido dos Trabalhadores, seja na minha casa com os meus filhos, com os meus apoiadores e em toda a cidade. Vereador, é partido que não é nem oposição, nem é situação, não é o PT, é o PSDB, lembra? Por isso que eles ganharam o apelido de tucanos, que ficavam em cima do muro. Não eram Partido dos Trabalhadores. Tá certo. Olha, tem muitas críticas aqui à sua posição. Claro, eu respeito todas as opiniões. Enfim. E eu queria agradecer o senhor, porque tem algumas coisas assim que são referentes, dizendo que no movimento estudantil que eu mencionei, o senhor já era um pelego, por exemplo. Tem outros que vieram com áudio e a gente está com problema para colocar os áudios. Eu até peço desculpas. Eu prometo que no intervalo, quando a gente conseguir corrigir, eu boto os áudios, mesmo o Deolindo não estando aqui. Não é que eu estou censurando, não. É que realmente nós não estamos podendo exibir os áudios e era bom que eu estivesse aqui, que era para complementar o debate, como eu lhe falei. Mas, eu assim, fui forjado no debate, na luta. Então, para mim, não tem nenhum problema a gente poder discutir aqui. Ainda com o vereador Deolindo Moura, a Marinalva está mandando uma mensagem, dizendo: é nauseante o malabarismo verbal do vereador para tentar justificar seu oportunismo de aderir sempre ao prefeito de plantão. E quem mandou aquela informação sobre o movimento estudantil foi o Júnior, dizendo que não me espanta esse posicionamento do vereador Deolindo, porque ele acendia uma vela para os estudantes e outra para o prefeito. Enfim. Como eu falei, respeito todas as opiniões. Para você ver, um exemplo. Com certeza, nenhum dos dois... Enquanto muita gente tem a opinião de que nós fizemos uma geração aguerrida, que fez a luta estudantil nas ruas da cidade, ele tem
essa opinião. Então, assim, a opinião, Cíntia, ela sempre diversa. A gente não pode se enclausurar ou deixar de fazer o debate sincero por conta da opinião de uma ou outra pessoa. Eu acho que, independente de qualquer coisa, nós fizemos uma grande geração. É tanto que até hoje, por exemplo, se você for pegar, toda vez que tem a questão do aumento de passagem, as pessoas ainda nos têm como referência. Eu tenho 40 anos, vou fazer 41 anos esse ano, tenho uma filha de 19 anos de idade, né? Quantas gerações já se passaram de lá para cá? Mas ele tem essa opinião. Eu tenho a opinião de que nós, não só eu, mas o Cássio, o Enzo e tantos outros líderes estudantis daquela época fizemos uma grande história. No que diz respeito ao nosso mandato, né, independente dessas opiniões, nós vamos continuar tentando contribuir com a nossa cidade. Eu acho que, como vereador, essa é a grande tarefa, né, que temos, porque Teresina passou por uma situação muito delicada nos últimos anos. E eu acho que, inclusive, a pandemia e depois da pandemia, a gestão, né, do doutor Pessoa, e nós tentamos contribuir, inclusive, no início da gestão do doutor Pessoa. Né? Você tem uma ideia, Cíntia? Eu não ia no Palácio da cidade desde fevereiro de 2023. Não, fevereiro de 2023. Ou seja, há 2 anos eu não andava no Palácio, quase 2 anos eu não andava no Palácio da cidade. Né? Então eu deixo muito claro aqui que a nossa posição sempre foi muito firme, muito tranquila no que diz respeito a todos os debates, seja dentro do Partido dos Trabalhadores, seja na minha casa. Eu todos os dias faço as minhas orações. Ontem, inclusive, estive ali na igreja de São José Operário, ali onde eu fui nascido e criado, que é na Vila Operária, né, ali fazendo a minha novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Inclusive, encontrei lá o senador Júlio César, viu? Queria, né, dizer, senador não, o deputado federal, né, candidato, e que o senhor não vai votar, se o senhor não vai votar no Ciro, é isso? Pré-candidato. Eu tinha até esquecido de ao Senado. sobre isso. É porque você está querendo falar só da parte política. Eu estou querendo falar. Eu pensei que você ia me perguntar sobre os nossos projetos, não, sobre o que a gente tem. Eu sou também campeão de projeto da Câmara Municipal. Você quer saber da parte política? Não, também, desculpa, mas é porque realmente a gente tem que pegar aquilo que está chamando muita atenção. Claro. No caso, quando nós convidamos o senhor, era para falar sobre isso, mas aí aconteceu ontem à noite e eu quis esclarecer, foi bom, eu agradeço o senhor, a sua disponibilidade de vir. Claro. E aí, só para aproveitar, já que o senhor citou o Júlio César. Então, vou dizer, eu rezo e faço as minhas orações por essa cidade e luto por ela também. Mas vereador, mas esse negócio de rezar, não vamos tem que falar ser de rezar, não. Fé e obra. Não vamos falar de rezar, porque rezar não é indicativo de muita coisa, não. Mas, olha, para mim Não, eu muito. Mas eu digo, não é garantia, não é garantia. Olha, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor encontrou o deputado Júlio César lá na... Encontrei, me cumprimentei, junto com a senadora Jussara. Isso, vai votar nele para o Senado? Existe um indicativo muito forte, inclusive me convidou para um almoço, um jantar, que ele vai fazer na quinta-feira, me mandou inclusive a mensagem, se eu não me engano é um almoço que ele vai fazer na quinta-feira, e eu estarei presente, como eu lhe falei. Mas o senhor vai votar no Ciro, é isso? Eu dialogo com todos. Dialogo com Ciro, dialogo com Júlio César, dialogo com o Wellington Dias, dialogo com Rafael Fonteles, com o prefeito Silvio Mendes. Eu acho que o que a gente não pode fazer na política é deixar o hábito de resolver as coisas, de dialogar, entendeu? Esse é um princípio. Esse é um princípio para mim e para a nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa cidade. Bom, tem que ser. Tá certo. Assim, vamos fazer mais umas mensagens aqui, né, para não deixar o pessoal esperando. O Júnior, MP3, diz que o senhor é inconsequente, despreparado para estar na esquerda, que o senhor é um oportunista, carreirista, apropriou do PT para ser eleito. Porque se não fosse PT não seria eleito, conseguiu vários padrinhos, conseguiu garantir a eleição e agora está mostrando sua verdadeira face. O Marcos Rodrigues diz que acha um absurdo a passagem de ônibus ser R$10, que o prefeito mal entrou, já está pisando no povo.
quero dizer que não tem passagem de R$10. Isso foi só o cálculo da planilha, tá, gente? Não interpretem errado. Também acho um absurdo R$10, mas não vai ser, não. Eu não posso acreditar que vai ser. E, por fim, o caso do senhor diz aqui, representa um sério desafio para o Partido dos Trabalhadores. Precisa realmente o PT decidir se deseja ser um partido de esquerda comprometido com a construção de uma oposição qualificada em Teresina ou seguirá reforçando a imagem de um partido que trai o povo na Câmara Municipal. Então, eu acho que eu coloquei aí todo mundo que mandou, tá bom? Então, vou lhe dar 5 minutos para eu falar dos seus projetos, só para você voltar aqui outra vez, senão você vai ficar chateado. Ó, deixa eu deixar muito claro aqui. Há muito tempo atrás eu deixei de responder o Júnior. Eu só digo sempre para ele que Deus o abençoe e que ele possa seguir o caminho. O Júnior não sabe debater com ninguém. Ele só sabe agredir as pessoas, desrespeitar. E esse tipo de debate é justamente o debate que eu não quero. Esse aí é o que eu fujo. É o da agressão, do desrespeito, porque não é qualificado. Não é qualificado. Então, que Deus o abençoe a família dele e que seja muito generoso na vida dele lá no PSB, porque ele não faz mais parte dos nossos quadros, né? Então nem dentro do PT ele tem mais condição de agredir as pessoas. No que diz respeito às outras opiniões, inclusive teve uma delas aí que eu acho que é muito interessante, que assim, o PT tem que fazer uma oposição qualificada. É isso, Cíntia. É isso. Não estou dizendo aqui que eu vou deixar de fazer a crítica como vereador na Câmara Municipal, não, muito pelo contrário. Mas eu vou fazer isso de forma resolutiva. Entendeu? De forma independente, que as pessoas enxerguem que nós não estamos ali fazendo oposição pela oposição. Eu acho que é isso que as pessoas esperam no século XXI da política como um todo. Um exemplo, eu deixei em algum momento de defender, né, o pé de meia, por exemplo, que é uma grande política do governo federal e que tem mudado a vida das pessoas, a renovação tecnológica e educacional que o Rafael tem feito com a escola de tempo integral. Muito pelo contrário, eu acredito nessa política, entendeu? No que diz respeito à questão da educação, eu acredito na telemedicina, falava sobre isso nas minhas reuniões. É por isso que tive, Cíntia, 6.155 votos. Certo. Vereador. Falando de coisas que eu acho que são importantes para as pessoas. A gente não tem mais tempo, infelizmente. O senhor já apresentou algum projeto primeiro? É porque não tem tempo mesmo. Eu quero apresentar muitos projetos, quero poder ter a oportunidade de vir aqui. Qual é o seu primeiro projeto? Eu quero, por exemplo, apresentar um projeto que possa qualificar a questão, por exemplo, da compra de livros. Nós temos o Salip, que eu quero também como assim? Homenagear o Salip ali como patrimônio imaterial da cidade de Teresina. E dentro do Salip nós temos aquele voucher, transformar aquele voucher em um projeto de lei junto à Prefeitura Municipal de Teresina. Eu acho que é importante para a educação. Eu quero fazer projetos regulamentar o voucher, exatamente, né? Na área da pessoa com deficiência, que nós já temos alguns, e eu quero fazer muitos outros. Eu quero poder trabalhar essa área da tecnologia junto à saúde. Eu acho que é uma área importante da cidade e também do empreendedorismo. O fato é que você me traz aqui uma outra vez e a gente conversa sobre os projetos para nossa cidade, que é disso que eu gosto de falar. Para não dizer que eu não falei de flores, o Raimundo Viana está dizendo que era a fala que faltava do senhor, porque o senhor disse agora há pouco, né, ele está corroborando com o que o senhor disse, que é oposição e quando for preciso fará oposição. O senhor não me confirmou, o senhor vai votar mesmo no Ciro, é verdade? Eu vou conversar com todos. O senhor acha legal um petista votar no Ciro Nogueira? Eu vou conversar com todos. Não, mas o senhor já disse que ia votar nele. Viu? Eu vou conversar com todos. Não, o senhor acha legal? Acha assim um petista votar no Ciro Nogueira? Eu vou conversar com todos. Vereador, sim ou não? Eu tenho que ouvir o projeto para nossa base, para a cidade. Eu só quero saber se o senhor acha plausível um petista, um vereador petista votar no senador Ciro Nogueira. Não, eu nem dou mérito nem desmérito. Quando eu tiver uma opinião formada, eu vou te expor. Pronto, maravilha. Viu? Mas o senhor acha plausível? Me coloca à disposição. Porque se o senhor não achasse plausível, o senhor já diria, eu não acho. Aí o senhor acha? Professor, né, quando não sabe a resposta para o aluno, como é que ele diz?
eu vou pesquisar e vou lhe trazer uma resposta concreta. Na volta então, a gente compra, vou fazer né? isso Eu como sei, professor, eu sei. viu?